Olá, bem-vindo ao programa Seichonoye no ar. Uma grande alegria podermos começar essa conversa amigável. Pedimos permissão para entrar no seu lar e hoje falaremos sobre o modo de viver da Seichonoye, o modo de viver que é um modo alegre, comparável ao princípio do relógio do sol. O professor Masanobu Taniguchi nos fala sobre esse modo de viver da Seichonoye no livro Caminho da Paz pela Fé. Então, esse modo de viver que foi proposto inicialmente pelo fundador da Seichonoye, professor Masaharu Taniguchi, e aqui o professor Masanobu Taniguchi aborda novamente este tema, que é essa forma de viver, e ele transcreve aqui as palavras do mestre Masaharu Taniguchi. Vocês já viram um relógio de sol? Trata-se basicamente de um disco com as horas gravadas e uma haste fixada perpendicularmente a ele. Quando os raios do sol incidem sobre sobre a haste, a sombra desta se projeta na superfície do disco, indicando assim a hora. Logicamente, sem sol, não se pode ver as horas nesse relógio. O relógio de sol que vi trazia a seguinte inscrição em seu disco: I record none but hours of sunshine. Eu registro apenas as horas em que o sol brilha. Então, quando nós falamos no modo de viver segundo o princípio do relógio de sol, nós estamos exatamente propondo que o ser humano, o mestre Masaharu Taniguchi fala, por que o ser humano também não vive dessa forma? Nós, seres humanos, também podemos viver desta forma, como o relógio de sol. O relógio de sol que registra apenas as horas em que o sol brilha. Então, isso é uma forma de viver que nós vamos focar a nossa mente, a nossa atenção, nosso pensamento, nas coisas boas, construtivas, pensando naquilo que realmente nos impulsiona à frente. Então, isso não é uma forma de viver alienado das coisas, mas sim uma proposta de termos nosso foco principal nas soluções. Hoje nós vemos, nós naturalmente somos um caminho filosófico religioso, mas nós vemos até dentro do mundo corporativo, as pessoas falam em focar em soluções, ter o foco na solução e não no problema. Mas, por hábito, as pessoas acabam focando a sua mente na parte negativa, na parte sombria. E a proposição da Seichonoye é exatamente que nós tenhamos esta visão de focarmos no que é bom e produtivo, naquilo que nos impulsiona à frente. Aqui temos outro livro de autoria do mestre Masaharu Taniguchi, Viver junto com Deus, a Verdade em 365 Preceitos. Então, este livro nos traz algumas orientações bastante importantes para que nós possamos efetivamente viver como o relógio de sol. Então, esse princípio do relógio de sol, onde nós vamos começar? Onde é que nós vamos realmente dar início a isso? Dentro do nosso lar. É no nosso lar que nós vamos realmente iniciar essa vida segundo o princípio do relógio de sol. É interessante que as pessoas dentro da sociedade, no seu trabalho, de maneira geral, controlam as suas emoções, os seus impulsos, mas quando chegam no seu lar, então se sentem no direito de dar vazão às explosões emocionais, aos queixumes, mas justamente dentro do lar é que nós deveríamos nos esforçar ainda mais para manter a harmonia. Naturalmente, as pessoas não fazem isto por uma questão de maldade, mas talvez lhes falte de instrumental para efetivamente colocar isso em prática. O mestre Masaharu Taniguchi, ele nos fala, primeiramente, devemos aprender a iluminar o nosso lar. O lar é a academia da alma mais próxima de nós. Então, dentro do lar é que nós vamos criar a base para a prosperidade, que nós vamos manter a nossa saúde, porque muitas pessoas ainda ignoram o fato de que a própria manutenção da saúde é um fato mental, ele está ligado com a nossa própria mente. O nosso corpo, o nosso aparelho físico, ele é comandado pela nossa mente. Os nossos estados emocionais, os nossos pensamentos cotidianos, todos eles vão diretamente influenciar o nosso corpo, todos os aparelhos físicos que nós temos. Então, até para a manutenção da saúde é importante que aprendamos a controlar as nossas emoções e viver conforme o relógio do sol. Quer dizer, o sol é que nos dá vida a todos, o sol é que mantém a vida no planeta. Então, isso é óbvio. Então, existe a vida no planeta, ele é aquecido, adequadamente aquecido pelo sol. E nós precisamos, então, nos focarmos nesta luz, né, do sol, nesse calor solar e fazer
também que o nosso lar seja um lar aquecido pelo amor. Se o ambiente do seu lar não é radioso e feliz, você que conheceu a verdade deve, em primeiro lugar, mudar a si mesmo. Aqui é um ponto fundamental. Deixe de achar que dentro do seu lar existem pessoas que são difíceis, são pessoas que têm sentimentos destrutivos, são pessoas que não querem colaborar com você. No momento que você coloca, se você não se sente feliz e você coloca a culpa no outro, você está fazendo de si próprio um fantoche. Aquele que põe a culpa no outro faz de si próprio um fantoche. Nós devemos recuperar a nossa dignidade. Veja bem, eu repito essa frase, devemos recuperar a nossa dignidade. Não somos manipulados por outras pessoas. Nós somos o centro do nosso universo. Como o universo é infinito, tem infinitos centros. Então, as pessoas que estão dentro do nosso lar principalmente, são pessoas que têm afinidade conosco. E são pessoas, isso é a nossa experiência, nós falamos daquilo que vemos e vivemos. Então, as pessoas vêm buscar orientação na Seitonoye e trazem suas queixas, seus problemas, e nós damos orientação para que essas pessoas mudem a si próprias. Nós não temos poder para mudar o outro, mas é impressionante que quando nós nos transformamos, a própria relação dentro do lar se transforma e ensejamos para que as outras pessoas também revelem o seu melhor. Então, nós costumamos dizer que as pessoas do nosso convívio são espelhos onde se reflete a nossa própria mente. Então, devemos mudar a nós mesmos, mudar a si mesmo. O seu ambiente reflete a sua postura mental e o seu modo de viver. Se acender uma lâmpada, o arredor dela ficará iluminado. Lâmpada de luminosidade fraca só ilumina em volta dela. Quanto mais forte for a luminosidade de sua lâmpada, maior será a distância que ela irá iluminar. Então, nós devemos, nós próprios, nos tornarmos luz. Mas como é que nós nos tornamos luz? Se você tem uma dificuldade dentro do seu lar, uma dificuldade no seu trabalho também, uma dificuldade consigo próprio, como é que nós vamos fazer para nos tornar luz? A primeira coisa, nós devemos compreender que nós somos filhos de Deus. Então, isso é um motivo de grande alegria. Muitas vezes isso não fica tão claro. Nós vemos com mais de 2000 anos do advento do cristianismo, então Jesus Cristo que veio, que nos ensinou a orar Pai Nosso, que estás no céu. Não disse que era Pai dele, disse Pai Nosso. Mas ainda nós temos uma certa resistência, somos renitentes em aceitar esse ensinamento. Então, nós vivemos num país cristão, devemos aceitar isso. Jesus Cristo nos disse, vós sois deuses, sois filhos do Altíssimo. Ele nos ensinou a orar Pai Nosso. Então, a primeira coisa é reconhecer, nós somos filhos de Deus. Então, se somos filhos de Deus, gerados pelo amor de Deus, naturalmente nós somos seres cercados por esse amor grandioso de Deus. E se Deus criou todas as coisas, se nós somos filhos de Deus, naturalmente os nossos irmãos da vida também são filhos de Deus. Nós vivemos num mundo cercados pelos filhos de Deus. Então, é essa primeira visão, essa primeira premissa para que nós possamos realmente enxergar um mundo iluminado. Então, os peixes que vivem nas profundidades do oceano, eles não têm olhos, porque a realidade deles é uma realidade de escuridão. Então, nas profundezas abissais, com aparelhos especiais, você consegue capturar esses peixes. São peixes que não têm olhos porque a mente deles não reconhece a luz porque vivem num mundo de trevas. Então, a primeira coisa, o mestre Masaharu Taniguchi até faz um texto filosófico que ele diz que quando nós reconhecemos a luz, surgiram os olhos. E nós vemos até a Bíblia usa a expressão, aquele que tiver olhos de ver. Então, nós devemos primeiro reconhecer na nossa mente um mundo de luz, um mundo de pessoas maravilhosas, reconhecendo a partir do momento que reconhecemos que somos pessoas maravilhosas, vivemos cercados de pessoas maravilhosas. E aí, seja aquela, poxa, mas aquele fulano, aquela fulana também é uma pessoa maravilhosa. Aquela pessoa, se nós insistirmos em ver a parte negativa, naturalmente fica difícil nós reconhecermos que é uma pessoa maravilhosa. Então, nós devemos mudar a nossa concepção de mundo e a Seitonoye é um ensinamento de gratidão. Aquela pessoa difícil, aquela pessoa que muitas vezes nos magoou, é uma pessoa que nós devemos reconhecer como um professor, uma pessoa que estava mostrando algum ponto obscuro da nossa própria mente.
No momento que nós reconhecemos isso, aí já fica mais fácil lidar com certas situações. Pode ser que você não consiga tornar-se logo de início uma luz intensa que ilumina toda a humanidade, mas não será tão difícil a tarefa de iluminar o próprio lar. Então, nós nos tornarmos luz no nosso lar. As pessoas, quando vêm a Seichonoye, então recebem uma série de informações, quando começam a ler os livros da Seichonoye, então elas começam a mudar o seu modo de agir, o seu modo de perceber o mundo, e é interessante que os próprios familiares começam a perceber. Puxa, ela foi naquela, às vezes tem até dificuldade de pronunciar, foi naquela Seichonoye e aconteceu alguma coisa. Porque veja, a gente que acha que os outros são difíceis, qual a visão que essas pessoas têm de nós? Então a família é um organismo vivo. No momento que nós brilharmos, reflete no outro também. E as pessoas começam a perceber, puxa, mudou alguma coisa, ele se tornou uma pessoa melhor. E aí a boa vontade dos outros também começa a aflorar para conosco e muitos lares se tornam harmoniosos. Como consequência disso, até algumas pessoas dizem que tiveram, então são muitos relatos de pessoas que obtêm curas, às vezes tidas como milagrosas, e nós dizemos, Seichonoye não é um lugar para mostrar milagres, é um lugar para desaparecer os milagres. Não há nada de milagroso em um homem ser saudável. Nós, como filhos de Deus, Deus não criou doença. Às vezes algumas pessoas dizem, puxa, mas essa Seichonoye diz que a doença não existe, mas o hospital está cheio de doente. Sim, o hospital está cheio de doente, mas isso é uma realidade transitória. Então, não é uma realidade absoluta. Por isso nós dizemos, a doença não existe, não é uma criação de Deus. Então, lendo as escrituras religiosas, tanto do Ocidente quanto do Oriente, as escrituras, as narrativas mitológicas da criação do mundo, pelo menos até onde vai meu conhecimento, eu nunca vi em nenhum momento dizer que Deus criou a doença. Portanto, a doença, ela, como ideia original, de fato, ela não existe. Ela se manifesta a partir do momento em que a mente sai daquilo que é natural. Por isso nós dizemos, não existe nada de natural o homem se tornar saudável. E aí as curas acontecem porque a mente se harmoniza e, como reflexo disso, as pessoas obtêm a saúde. Então é um efeito colateral, vamos dizer, da harmonização da mente. É necessário que você seja, antes de tudo, uma luz a iluminar o seu próprio ambiente. Acenda a luz na sua alma. Se a sua alma se iluminar, é natural que o ambiente onde você vive também se torne iluminado. Então, essas palavras da Seichonoye, elas nos permitem reconhecer que estamos no centro do nosso universo e que podemos iluminar todo o universo. Nós próprios podemos nos tornar o sol que ilumina a vida, né? Então, não só nós passamos a viver segundo esse princípio do relógio do sol, como nos tornamos sol da nossa própria existência, o sol da nossa própria família, da nossa própria vida, e também isso pode se estender para o nosso trabalho, as pessoas que são realmente pessoas que se tornam grandes líderes. Isso pode ser um líder dentro do trabalho, um líder para a humanidade, não sei, mas o grande líder é aquele que abrange a muitos. Então, quando você tem essa personalidade abrangente, essa capacidade de empatia, essa empatia se desenvolve a partir do momento que você reconhece o outro como extensão de si próprio. Isso se chama amor. Então, tem esse amor de abranger as pessoas, então você está pronto para se tornar um líder grandioso. E aí, prosperidade vem, porque o reconhecimento de uma forma ou de outra, ele nos é trazido em termos profissionais, em termos de negócios, então a nossa vida vai se expandindo dessa forma. Mas o professor Masaharu Taniguchi nos diz, como acender a luz da sua mente? Então é importante a gente ler os livros da Seichonoye para que ele não só nos oriente, mas nós vamos condicionando a mente. Lembra que a princípio eu falei, às vezes a pessoa tem uma dificuldade, não por maldade, mas não consegue se tornar luz, ele tem um hábito mental. E às vezes não é tão fácil mudar o hábito. Por isso, até nós dizemos, ler dezenas e dezenas de vezes um mesmo livro, ou ler todas as publicações que a Seichonoye nos tem, porque ela não só nos oferece como instrução, um instrumental, mas ela nos permite ir purificando a nossa mente através da leitura sucessiva das palavras da verdade. Então, o caro ouvinte, querendo ter acesso à literatura da Seichonoye,
pode acessar a nossa livraria virtual através da internet, então pelo site www.sni.org.br. Através desse endereço, ali temos o acesso à livraria virtual, temos os eventos, aceitonei os endereços, mas também esse acesso à nossa livraria virtual. E também pode nos acompanhar pelas redes sociais, pelo Facebook, Instagram. Então, isso são ferramentas importantes para a divulgação do nosso ensinamento e para que o próprio ouvinte, o próprio telespectador possa ter mais acesso a essas informações positivas que vão ajudá-lo a ter mais domínio sobre a sua própria vida e para, de fato, ter essa concentração nas luzes do sol que iluminam a sua vida, viver segundo esse princípio do relógio do sol. Agora a gente vai ter um pequeno intervalo com informações muito importantes da Seichonoye para você. Seja você também um mantenedor do programa Seichonoye na TV. Acesse o site sni.org.br/SNITV ou pelos telefones 0800 770 2600 ou 0 prestadora 11 5074 4180 e transforme a sua vida e a de muitas pessoas através de sua doação. Muito obrigado! Hoje estamos falando como o nosso ambiente pode se iluminar, como iluminar a nossa própria alma, nosso próprio lar. Estamos usando como livro-texto o livro Viver Junto com Deus, a Verdade em 365 Preceitos. E esse livro que realmente nos possibilita essa vida alegre e feliz, que é a vida de quem vive junto com Deus. Então Deus, em certo sentido, nós não podemos jamais nos apartar de Deus. Ele está em toda parte, então é algo impossível, mas no sentido figurado, muitas vezes as pessoas se afastam de Deus porque tiram do âmbito da sua consciência a presença de Deus. Então é importante que nós fixemos a nossa mente nessa luz, que é Deus, que metaforicamente aqui a gente diz que é a luz do sol, porque em termos visíveis, aquilo que mais representa a grandiosidade de Deus é o sol. A gente chega de manhã, vê o sol dando vida a todas as pessoas, a todas as vidas, todas as criaturas, então isso é manifestação do amor de Deus. E aqui o mestre Masaharu Taniguchi vai nos falar como acender a luz da alma, como acender a luz da sua alma. Então, de que forma se acende a luz da alma? Essa é uma questão bastante importante e interessante. Em você se alojou a vida de Deus e se tornou sua vida. A luz, portanto, já existe no seu interior. Então, a pessoa que reconhece isso, ele já deu um grande passo. Quer dizer, sou vida de Deus, sou vivificado por Deus. Portanto, já existe no seu interior essa luz. Ela já está acesa, mas as nuvens da ilusão embaçam o vidro da janela da mente, impedindo a sua manifestação. Então, se até agora a sua vida não foi uma vida plena, teve dificuldades, dificuldade é bom porque a gente se desenvolve, a dificuldade que nos impele à frente. Mas se você acha que realmente você não conseguiu se tornar uma pessoa minimamente realizada, com muitas dificuldades, tudo isso apenas porque você não conseguiu ainda, até esse momento não havia conseguido abrir a sua própria mente, ou tirar esse baço, como o mestre Masaharu Taniguchi nos fala metaforicamente. Então, alegoricamente, ele diz que existe um baço no vidro que não nos permite ver com clareza a luz exterior. Então, nós vamos aprender como tirar este baço. Aproveitando as pequeninas oportunidades durante o dia, mentalize inúmeras vezes o seguinte: o homem é filho de Deus, o amor de Deus preenche o meu lar. O homem é filho de Deus, o amor de Deus preenche o meu lar. O homem é filho de Deus, o amor de Deus preenche o meu lar. Por que a Seichonoye faz essas orações repetidas? Então veja que até nos evangelhos há uma advertência de Jesus Cristo que ele diz assim: não pense que vai ser atendido pelo muito falar. Mas isso é porque na época haviam pessoas que ficavam fazendo petitórios para Deus ou tentando convencer Deus a nos dar alguma coisa. Mas veja, Deus não é uma pessoa frívola. Então a gente fica
pedindo até que para vencer pelo cansaço. Com algumas pessoas dá certo, né? Aquela pessoa pede até que chega uma hora, ele vai lá, então deixa. Mas, primeiro, Deus não pode ser atingido por uma pressão que a gente faça. Como é que a gente vai pressionar Deus? E lembrar a Deus, Deus sabe tudo. Antes que nós pensemos na nossa necessidade, Ele já nos supriu. A Seitianoye também diz, tudo já está dado. Mas às vezes nos falta abrir os olhos da mente e perceber que as dádivas já estão ao nosso alcance. Então a oração repetida é justamente para reposicionarmos a nossa mente para estarmos em condição de receber. Então veja, a pessoa vem a Seitianoye, a oração para perdoar da Seitianoye é famosa. Essa oração, eu lembro até num seriado de televisão que tinha um problema lá e a personagem, a atriz fala, faz a oração de perdão da Seitianoye. Ela fala até no episódio transmitido numa grande rede de televisão e ela fala isso. Por que nós dizemos para fazer várias e várias vezes, dezenas, centenas de vezes a mesma oração por dia? Porque através da força da palavra, nós vamos então mudar o nosso sentimento. Nós vamos fazendo a oração várias vezes de forma que a força da palavra vai fazendo com que o nosso sentimento mude. Então aquilo que nós vamos repetindo, ele vem do fundo da nossa alma para iluminar a nossa alma como um todo. Mesmo, eu disse, vem do fundo da alma. Às vezes as pessoas dizem, eu estou fazendo a oração da boca para fora, isso vai funcionar? E eu até escrevi um artigo certa vez dizendo, não existe oração da boca para fora, porque em certo momento aquilo acaba sendo introjetado, aquilo acaba sendo assimilado pela nossa própria mente. Nós vamos, então, repetindo, mas não é da boca para fora, porque a intenção de reconciliar vem do nosso eu superior, que é criado à imagem e semelhança de Deus. Então, é este ser verdadeiro, a nossa natureza crística, se vamos usar uma linguagem cristã, se vamos usar uma linguagem budista, a nossa natureza búdica, essa natureza real do ser humano, é ela que nos impele à reconciliação, ela que percebe que alguma coisa não está bem. Então nós estamos condenando os nossos irmãos, por isso Jesus Cristo foi enfático. Se vem fazer a oferenda no altar, mas percebe que algum irmão tem algo contra ti, e podemos ampliar isso, se nós temos algo contra o nosso irmão, deixa a oferenda, vai primeiro te reconciliar com o teu irmão, depois volta a fazer a oferenda. Quer dizer, essa oferenda que os hebreus então, iam ao templo fazer uma oferenda a Deus, é um ritual de união com Deus. E Jesus Cristo nos ensinou que essa união com Deus, ela se torna dificultosa se estamos em atrito, porque Deus é amor. Estamos em atrito com a outra pessoa. Aí nós fazemos a oração porque tudo é força da palavra. A palavra é outro nome de Deus. No princípio era o verbo. Isso está escrito na escritura, no início do Evangelho de João está escrito, no princípio era o verbo, quer dizer, tudo foi feito pela palavra. E aqui o mestre Masaharu Taniguchi nos diz para repetirmos, aproveitando as pequenas oportunidades durante o dia, mentalizar inúmeras vezes o seguinte, o homem é filho de Deus, o amor de Deus preenche o meu lar. Desse modo, você sentirá que o seu marido ou a sua esposa, seus filhos e as demais pessoas que trabalham em seu lar são filhos de Deus. E segundo a intensidade desse sentimento, as nuvens da ilusão irão se dissipando. E à medida que a sua luz de filho de Deus se tornar mais clara, a luz divina que está no íntimo de todos os familiares brilhará com mais esplendor. O lar será assim como é o paraíso. Então veja, assim como é. Assim como é, quer dizer, puxa, mas como é o paraíso se eu estou vivendo um inferno doméstico? Assim como é na essência, com as mesmas pessoas. Então nós vamos perceber que até aquele momento nós estávamos tendo um pesadelo, achando que estávamos cercados de pessoas hostis, e quando abrimos os olhos da mente nos damos conta que estamos convivendo com pessoas maravilhosas, que Deus nos deu a oportunidade de conviver com essas pessoas para o nosso crescimento espiritual. E os relatos de experiência atestam realmente essa mudança que ocorre nos lares a partir do momento que as pessoas mudam a sua própria atitude. Então, essa mudança ela é possível a partir de nós próprios. Então, a gente não... a pessoa às vezes vem, olha, eu quero mudar o filho, quero mudar o marido.
a gente tem que mudar a gente mesmo. E aí as outras pessoas revelarão o seu eu verdadeiro, revelarão o seu lado harmonioso. Então essa é a proposição da Seitonoye. Não é um trabalho para mudar as outras pessoas. Às vezes a gente vê pessoas, olha, você faz isso para mudar o fulano, faz trabalho, faz isso aqui. Não estou criticando as outras pessoas, movimentos religiosos, mas um tipo de postura mental de querer mudar o outro. Você fazer alguma coisa tentando mudar o outro. Todo trabalho espiritual ele é feito não de dentro para fora, aliás, de fora para dentro, mas de dentro para fora. Quer dizer, no nosso interior nós vamos iluminar, não vamos querer modificar os outros para trazer a felicidade para nós próprios. Nós, no momento que reconhecemos o bem infinito que é Deus, isso vai, então, naturalmente se projetar nas outras pessoas que vão se sentir felizes. Quando as pessoas se sentem felizes, aí naturalmente elas revelam o seu melhor também. É interessante que às vezes as pessoas trazem N problemas aqui para a Seitonoye, chegam problemas de saúde ou até problemas com filhos, e a gente às vezes diz, olha, sua atitude mental é dessa forma, você tem esse tipo de pensamento, falta harmonia no lar, e as pessoas arregalam os olhos, puxa, me falaram para vir aqui a Seitonoye, mas encontrei um vidente. Mas a coisa é muito simples, nós estudamos a lei mental. Então, aquilo que se reflete, ele parte do nosso próprio interior. Certas manifestações somáticas, certos problemas de saúde estão relacionados com certos conteúdos mentais. Então, por isso a gente tem esse grau de precisão de dizer, olha, está acontecendo tal coisa dentro do seu lar, ou a sua mente, a sua concepção de mundo, os seus sentimentos estão dessa forma. Então, por isso que ocorre de haver a mudança da saúde. Então, reconhecendo que somos todos filhos de Deus, vamos nos esforçar, doravante, para viver segundo esse princípio do relógio do sol, vendo as partes iluminadas a partir de nós próprios, para iluminarmos a nossa família e toda a sociedade e o mundo inteiro. Muito obrigado, muito obrigado. Oração para o renascimento. Agora estou vivendo um novo dia. Tudo que pertence ao passado, que é mau, que é indesejável, que é feio, que é sombrio, que é pessimista, já se foi. Todo o passado já desapareceu e estou renascendo agora, recebendo de Deus os pensamentos bons, desejáveis, belos, alegres e positivos. Todos esses bons pensamentos semeados em meu subconsciente estão pouco a pouco germinando, crescendo e, finalmente, no momento adequado, manifestar-se-ão em forma concreta, com certeza. No mundo da imagem verdadeira criado por Deus, não existe nada que não seja bom. E está determinado que somente o que há de bom no mundo da imagem verdadeira se manifestará neste mundo fenomênico, a não ser que nós, homens, impeçamos a sua manifestação com pensamentos negativos e errôneos. Eu renasci neste momento. Eliminei todos os pensamentos e sentimentos negativos e pessimistas que estavam obstruindo o canal por onde se manifestam todas as coisas boas do mundo da imagem verdadeira. Rompi todas as amarras que me prendiam. Na minha mente, já não existe nada que impeça a germinação e o crescimento das boas sementes que Deus colocou no meu interior. Eu renasci agora. Sou filho de Deus. Deus semeou no meu interior a possibilidade infinita que vai se manifestando cada dia mais abundantemente.